O texto grego menciona Ptolomeu várias vezes. Mais ou menos na mesma posição no texto hieroglífico há um grupo de símbolos cercado por uma oval, ou cartucho. Era muito provável, raciocinou Champollion, que isso também denotasse Ptolomeu. Nesse caso, a escrita não seria basicamente pictográfica ou metafórica. A maioria dos símbolos devia estar representando letras ou sílabas. O egiptólogo também teve a presença de espírito de contar o número de palavras em grego e o número de hieróglifos individuais no que eram, imaginavas, textos equivalentes ao grego. Havia muito menos palavras gregas do que hieróglifos, sugerindo mais uma vez que estes fossem sobretudo letras e sílabas. Mas quais hieróglifos corresponderiam a quais letras? Por sorte, Champollion tivera acesso a um obelisco, que fora escavado em filas, no qual se incluía o equivalente hieroglífico do nome grego de Cleópatra. Ptolomeu começa com P, o primeiro símbolo no cartucho é um quadrado. A quinta letra no nome de Cleópatra é um P, e no cartucho referente a Cleópatra na quinta posição, aparece o mesmo quadrado. É o P. A quarta letra de Ptolomeu é um L. Será representado pelo leão, a segunda letra em Cleópatra é L, e nos hieróglifos há de novo um leão. A águia é um A, e aparece duas vezes em Cleópatra, como deveria. Um claro padrão está surgindo. Os hieróglifos egípcios são, uma parte significativa deles, uma simples cifra de substituição, mas nem todo hieróglifo é uma letra ou uma sílaba. Alguns são pictográficos. O final no cartucho de Ptolomeu significa eterno, amado pelo deus Ptah. O semicírculo e o ovo no final do nome de Cleópatra constituem um ideograma convencional para a filha de Ísis. Essa mistura de letras e pictogramas causou alguma aflição aos primeiros intérpretes. Em retrospecto, parece quase, mas vários séculos tinham se passado até que se obtivesse esse entendimento, e havia muito mais a ser feito, em especial a decifração de hieróglifos de períodos bem anteriores. Os cartuchos eram a chave dentro de uma chave, quase como se os faraós do Egito tivessem circulado seus próprios nomes para facilitar a vida dos egiptólogos 2000 anos depois. Champollion percorreu o grande salão hipostila em Karnak e leu sem esforço as inscrições, que tinham confundido todos os outros, respondendo à pergunta que fizera, quando criança, a Fória. Que satisfação deve ter sido para ele abrir esse canal de comunicação de mão única com outra civilização, permitir que uma cultura que permanecera emudecida durante milênios contasse sobre sua história, magia, medicina, religião, política e filosofia. Hoje, de novo, estamos buscando mensagens de civilizações antigas e exóticas, dessa vez ocultas de nós não apenas no tempo como também no espaço. Se recebêssemos uma mensagem por rádio de uma civilização extraterrestre, como seria possível compreendê-la? Uma inteligência extraterrestre será elegante, complexa, dotada de consistência interna, e totalmente estranha a nós. É claro que os extraterrestres gostariam de fazer com que uma mensagem enviada a nós fosse tão compreensível quanto possível. Mas como fariam isso? Será que existe, de algum modo, uma pedra de Roseta interestelar? Acreditamos que sim. Acreditamos que existe uma linguagem comum que todas as civilizações técnicas, não importa quão diferentes sejam, devem ter. Essa linguagem comum é a ciência e a matemática. As leis da natureza são as mesmas em toda parte. Os padrões no espectro de estrelas distantes são os mesmos para o Sol ou para experimentos apropriados em laboratório. Em todos os lugares do universo existem os mesmos elementos químicos e se aplicam as mesmas leis da mecânica quântica que governam a absorção e a emissão de radiação de átomos. Galáxias distantes que giram uma em torno da outra seguem as mesmas leis de física gravitacional que governam o movimento de uma maçã caindo na Terra, ou da Voyager em seu caminho para as estrelas. Os padrões da natureza são, em toda parte, os mesmos. Uma mensagem interestelar que pretenda ser compreendida por uma civilização emergente deverá ser de fácil decodificação. Não esperamos que exista uma civilização técnica avançada em qualquer outro planeta em nosso sistema solar. Se houvesse uma que fosse só um pouco atrasada em relação a nós, digamos 10.000 anos, não teria em absoluto uma tecnologia avançada. Se estivesse só um pouco avançada em relação a nós, que já estamos explorando o sistema solar, seus representantes a esta altura já estariam aqui. Para nos comunicarmos com outras civilizações, precisamos de um método adequado não apenas para distâncias interplanetárias, mas para distâncias interestelares. Em termos ideais, o método deveria ser barato, para que uma enorme quantidade de informação pudesse ser enviada e recebida a um custo muito baixo rápido, para que um diálogo interestelar fosse possível. E óbvio, de modo que qualquer civilização tecnológica, não importa qual tenha sido seu percurso evolucionário, logo descobrisse. Por incrível que pareça, esse método existe. Chama-se radioastronomia. O maior observatório de radioradar semidirecionável no planeta Terra é o de Arecibo,
que a Universidade Cornell opera para a Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos. Situado bem no interior da ilha de Porto Rico, tem 305 metros de diâmetro, e sua superfície refletora, uma seção de esfera, fica num vale já existente em forma de tigela. Recebe ondas de rádio das profundezas do espaço e os focaliza no braço de alimentação de uma antena bem acima do prato, que por sua vez está conectado eletronicamente à sala de controle, onde o sinal é analisado. Já quando o telescópio é usado como transmissor de radar, o braço de alimentação pode irradiar um sinal para o prato, que o reflete para o espaço. O Observatório de Arecibo foi usado tanto para a pesquisa de sinais inteligentes de civilizações no espaço quanto, uma vez apenas, para transmitir uma mensagem para M13, um distante aglomerado globular de estrelas. E assim nossa capacidade técnica de estar nos dois lados de um diálogo interestelar deveria estar clara, ao menos para nós. Em um período de poucas semanas, Arecibo poderia transmitir a um observatório análogo num planeta de uma estrela próxima a toda a enciclopédia britânica. Ondas de rádio viajam à velocidade da luz, 10.000 vezes mais depressa do que uma mensagem anexada à nossa mais veloz espaçonave interestelar. Radiotelescópios geram em faixas de frequência estreitas sinais tão intensos que podem ser detectados a imensas distâncias interestelares. O Observatório de Arecibo poderia se comunicar com um radiotelescópio idêntico num planeta a 15.000 anos-luz de distância, a meio caminho do centro da Via Láctea, se soubéssemos com exatidão para onde apontá-lo. E a radioastronomia é uma tecnologia natural. Na prática, toda a atmosfera planetária, não importa qual seja sua composição, seria em parte transparente para ondas de rádio. Mensagens de rádio não são muito absorvidas ou espalhadas pelo gás que existe entre as estrelas. E assim uma estação de rádio de São Francisco pode ser ouvida com facilidade em Los Angeles mesmo que o smog, a poluição atmosférica, tenha reduzido a visibilidade e comprimentos de ondas ópticas a uns poucos quilômetros. Há muitas fontes cósmicas de rádio naturais que não têm nada a ver com vida inteligente, pulsares e quasares. Cinturões de radiação dos planetas e as atmosferas exteriores de estrelas em quase todo o planeta há claras fontes de rádio a serem logo descobertas com o desenvolvimento local da radioastronomia. Além disso, o rádio representa uma grande fração do espectro eletromagnético. Toda tecnologia apta a detectar radiação em qualquer comprimento de onda irá parar logo, com a parte de rádio do espectro. Pode haver outros métodos de comunicação com o mérito de serem bastante eficazes: espaçonaves interestelares, lasers ópticos ou infravermelhos, neutrinos pulsados, ondas de gravidade moduladas, ou algum outro tipo de transmissão que não descobriremos em 1000 anos. Civilizações avançadas podem ter ido muito além do rádio para suas próprias comunicações. Mas o rádio é poderoso, barato e simples. Elas saberão que uma civilização atrasada como a nossa, se quiser receber mensagens dos céus, talvez se volte primeiro para a tecnologia do rádio. É provável que elas tenham de retirar sobre rodinhas os radiotelescópios de seu museu de tecnologia antiga. Se recebêssemos uma mensagem de rádio, saberíamos que haveria no mínimo uma coisa sobre a qual poderíamos conversar: radioastronomia. Mas será que existe alguém lá com quem falar com 1/3 de trilhão ou meio trilhão de estrelas apenas na Via Láctea? Será que a nossa é a única acompanhada por um planeta habitado? Quanto mais provável seria que civilizações técnicas sejam lugares comuns cósmicos, que a galáxia esteja pulsando e zumbindo com sociedades avançadas e, portanto, que a mais próxima de tal cultura não esteja muito longe, talvez transmitindo de antenas instaladas num planeta de uma estrela vizinha, visível a olho nu. Talvez quando olhamos para o céu à noite perto de um desses tênues pontos de luz, exista um mundo no qual alguém muito diferente de nós esteja olhando ociosamente para uma estrela que nós chamamos de Sol, e por um momento fazendo assintosas especulações. É muito difícil ter certeza. Pode haver graves impedimentos à evolução de uma civilização técnica. Planetas podem ser mais raros do que pensamos. Talvez a origem da vida não seja tão fácil quanto nos sugerem nossos experimentos em laboratório. Talvez a evolução de formas de vida avançadas seja improvável. Ou pode ser que formas de vida complexas evoluam com facilidade, mas que inteligência e sociedades técnicas requeram um improvável conjunto de coincidências, assim como a evolução da espécie humana dependeu da extinção dos dinossauros e, na era do gelo, da regressão das florestas em cujas árvores nossos ancestrais guinchavam e se assombravam. Ou talvez civilizações surjam repetida e inexoravelmente em inúmeros planetas na Via Láctea, mas sejam em geral instáveis. Assim, com exceção de uma fração mínima, são incapazes de sobreviver com sua tecnologia e sucumbem à ganância, à ignorância, à poluição e à guerra nuclear. Podes explorar essa grande questão ainda mais e fazer uma crua estimativa de N, o número de civilizações tecnicamente avançadas na galáxia.
Definimos uma civilização avançada como capaz de usar a radioastronomia. Isso, claro, é uma definição estreita, mas essencial. Pode haver incontáveis mundos nos quais os habitantes sejam linguistas bem-sucedidos ou poetas soberbos, mas indiferentes à radioastronomia. Não ouviremos falar deles. N pode ser descrito como o produto ou multiplicação de diversos fatores. Cada um deles uma espécie de filtro, cada um dos quais deve ter certo tamanho para que haja um grande número de civilizações. N, o número de estrelas na Via Láctea FP. A fração de estrelas que têm sistemas planetários N e o número de planetas num dado sistema que são, em termos ecológicos, adequados à existência de vida. EFL, a fração de planetas adequados nos quais surge efetivamente a vida Phi. A fração de planetas habitados nos quais evolui uma forma de vida inteligente. FC, a fração de planetas habitados por seres inteligentes nos quais uma civilização técnica comunicativa se desenvolveu. E FL, a fração de tempo de vida planetária agraciada com uma civilização técnica. A equação assim montada seria N, NFP in FL5 CFL. Todos os F são frações, com valores entre 0 e 1, elas agirão como redutoras do grande valor de N. Para derivar N temos de estimar cada uma dessas quantidades. Sabemos bastante sobre os primeiros fatores originais na equação, o número de estrelas e sistemas planetários. Sabemos muito pouco sobre os fatores seguintes, concernentes à evolução da inteligência ou ao tempo de vida de sociedades técnicas. Nesses casos, nossas estimativas serão pouco melhores que palpites. Convido você, se discordar de minhas estimativas a seguir, a fazer suas próprias escolhas e verificar que implicações suas sugestões alternativas acarretam no número de civilizações avançadas na galáxia. Uma das grandes virtudes dessa equação, devida originalmente a Frank Drake, de Cornell, é que ela envolve elementos que vão desde a astronomia estelar e planetária, até a química orgânica, a biologia evolucionária, a história, a política e a psicologia anormal. Muito do cosmos está contido no âmbito da equação de Drake. Conhecemos N, o número de estrelas na Via Láctea, razoavelmente bem, por meio de contagens cuidadosas de estrelas em regiões pequenas porém representativas do céu. É de algumas centenas de bilhões segundo algumas estimativas recentes, 4.000. Muito poucas dessas estrelas são da variedade de altas massas e de vida curta que desperdiçam suas reservas de combustível termonuclear. A grande maioria tem uma vida de bilhões de anos, ou mais, durante os quais elas brilham com estabilidade, constituindo-se numa apropriada fonte de energia para a origem e evolução da vida em planetas próximos. Há evidências de que planetas são companhia frequente na formação de uma estrela nos sistemas de satélites de Júpiter, Saturno e Urano, que são como que uma miniatura de sistemas solares em teorias das origens dos planetas em estudos sobre estrelas duplas na observação de discos de acreção em torno de estrelas, e em algumas investigações preliminares das perturbações gravitacionais em estrelas próximas. Muitas estrelas, talvez até a maioria, podem ter planetas. Consideremos a fração de estrelas que têm planetas FP como mais ou menos igual a 3. Com isso, o número total de sistemas planetários na galáxia seria de NFP, N1, 3011. O símbolo M significa aproximadamente igual a, se cada sistema tivesse cerca de 10 planetas. Como o nosso, o número total de mundos na galáxia seria bem maior do que 1 trilhão, uma ampla arena para o drama cósmico. Em nosso próprio sistema solar existem vários corpos que podem ser adequados à presença de vida de algum tipo à Terra, com certeza, e talvez Marte, Titã e Júpiter. Uma vez originada a vida, ela tende a ser muito adaptável e tenaz. Deve haver muitos meios ambientes adequados a ela em um dado sistema planetário. Porém, de uma perspectiva conservadora, optamos por N2. Com isso, o número de planetas na galáxia adequados à vida seria de NFP NEA 3011. Experimentos demonstram que nas condições cósmicas mais comuns a base molecular da vida é produzida prontamente. Os blocos construtores de moléculas aptos a fazer cópias deles mesmos. Agora estamos pisando num terreno menos seguro, por exemplo. Pode haver empecilhos na evolução do código genético, embora eu creia que isso foi improvável nos bilhões de anos de química primordial. Optamos por FLN3, o que implica um número total de planetas na Via Láctea, nos quais surgiu vida pelo menos uma vez. De NFP-NFLN 1-11, 100 bilhões de mundos habitados. Essa é por si mesma uma conclusão notável. Mas ainda não terminamos. As opções por Phi e FC são mais difíceis. Por um lado, muitas etapas individualmente improváveis tiveram de acontecer na evolução biológica e na história humana, para que se desenvolvessem nossa inteligência e tecnologia atuais.
Por outro lado, tem de haver muitos caminhos bem diferentes que levam a uma civilização avançada com aptidões específicas. Considerando a aparente dificuldade na evolução dos grandes organismos representados pela explosão cambriana, optemos por Phi FC 1100, significando que apenas um dos planetas nos quais a vida surge produz mais tarde uma civilização técnica. Essa estimativa representa um terreno intermediário entre as várias opiniões científicas. Há quem pense que o equivalente à etapa que vai do surgimento dos trilobitas até a descoberta e o domínio do fogo tem a duração de um piscar de olhos em todos os sistemas planetários. Outros acham que mesmo em 10 bilhões ou 15 bilhões de anos, a evolução de uma civilização técnica é improvável. Não é tema no qual possamos fazer muitos experimentos, enquanto nossas investigações forem limitadas a um único planeta. Multiplicando todos esses fatores, vamos encontrar NFP-FO5C, 109, 1 bilhão de planetas nos quais uma civilização técnica surgiu pelo menos uma vez. Mas isso é muito diferente de dizer que há 1 bilhão de planetas nos quais uma civilização técnica existe agora. Para isso, temos de fazer uma estimativa para FL também. Que percentual da vida de um planeta é marcada por uma civilização técnica? A Terra tem abrigado uma civilização técnica caracterizada pela radioastronomia durante apenas algumas décadas em um período de vida de alguns bilhões de anos. Até agora, portanto, para nosso planeta FL é menos do que 1108. E não está fora de questão a possibilidade de que podemos nos destruir amanhã. Suponha que esse fosse um caso típico, e que a destruição seria tão completa que nenhuma outra civilização técnica de humanos ou de qualquer outra espécie pudesse surgir nos 5 bilhões ou próximo disso de anos remanescentes até a morte do Sol. É, nesse caso, NNFPFCFLM10. E durante qualquer dado período haveria apenas uma vaga noção, um punhado, irrisoriamente poucas civilizações técnicas na galáxia. Número mantido constante enquanto sociedades emergentes substituem aquelas recém-imoladas. O número N pode ser tão pequeno quanto 1. Se civilizações tendem a se autodestruir pouco após alcançarem uma fase tecnológica, pode ser que não tenhamos com quem falar a não ser conosco mesmos. E ainda isso fazemos muito mal. Civilizações levariam para surgir bilhões de anos de uma evolução tortuosa para depois se extinguirem num instante de imperdoável negligência. Porém, considere a alternativa. A perspectiva de que ao menos algumas civilizações aprendam a viver com uma alta tecnologia. Que as contradições suscitadas pelos caprichos da evolução do cérebro no passado tenham sido resolvidas e não levem à autodestruição, ou que, mesmo que ocorram grandes perturbações, elas sejam revertidas nos subsequentes bilhões de anos de evolução biológica. Essas sociedades poderiam viver uma próspera velhice, a duração de sua vida talvez medida em escalas de tempo evolucionárias estelares. Se um das civilizações for capaz de sobreviver à sua adolescência tecnológica, tomar o caminho certo nessa crítica encruzilhada histórica e adquirir maturidade, então FLM 1100, N, e o número de civilizações existentes na galáxia estaria na casa dos milhões. Assim, com todas as restrições relativas à possível não confiabilidade de nossas estimativas dos fatores de partida na equação de Drake, que envolvem astronomia, química orgânica e biologia evolucionária. A principal incerteza refere-se à economia, à política e ao que na Terra chamamos de natureza humana. Parece estar bastante claro que se a autodestruição não foi a sina preponderante nas civilizações galácticas, o céu deve estar zumbindo suavemente com mensagens das estrelas. Essas estimativas são empolgantes. Elas sugerem que a recepção de uma mensagem do espaço é, mesmo antes de a decodificarmos, um sinal profundamente auspicioso. Significa que alguém aprendeu a viver em alta tecnologia, que é possível sobreviver à adolescência tecnológica. Basta isso, independentemente do conteúdo da mensagem, para servir de poderosa justificativa para a procura de outras civilizações. Se existirem milhões de civilizações distribuídas de modo mais ou menos aleatório por toda a galáxia, a distância até a mais próxima seria de cerca de 200 anos-luz. Mesmo à velocidade da luz, uma mensagem levaria 2 séculos para chegar de lá até aqui. Se fomos nós que começamos o diálogo, seria como se a pergunta tivesse sido feita por Johannes Kepler e a resposta recebida por nós. Sobretudo porque, neófitos na radioastronomia como somos, devemos ser comparativamente atrasados, e a civilização que está transmitindo para nós deve ser avançada, é que para nós faz mais sentido escutar do que enviar mensagens. Para uma civilização mais avançada, as posições estão, é claro, invertidas. Estamos nos estágios iniciais de nossa busca por rádio de outras civilizações no espaço. Numa fotografia óptica de um grande campo estelar há centenas de milhares de estrelas. Segundo nossas estimativas mais otimistas, uma delas será lugar de uma civilização avançada.
Mas qual em direção a quais estrelas apontar nossos radiotelescópios dos milhões de estrelas que podem marcar a localização de civilizações avançadas até agora? Examinamos pelo rádio não mais do que alguns milhares. Fizemos 1/10 do esforço que isso exige. Porém, uma busca séria, rigorosa, sistemática logo vai acontecer. As fases preparatórias já estão em andamento, tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética. É relativamente barato. Um único navio de guerra tamanho médio, digamos, um destroyer moderno, pagaria um programa de uma década na procura de inteligência extraterrestre. Encontros amistosos não têm sido a regra na história humana, na qual contatos transculturais foram diretos e físicos, muito diferentes da recepção de um sinal de rádio, contato tão leve e suave quanto um beijo. Mesmo assim, será instrutivo examinar 1 ou 2 casos de nosso passado, nem que seja só para calibrar nossas expectativas. No período entre as revoluções americana e francesa, Luís XVI da França preparou uma expedição ao Oceano Pacífico, uma viagem com objetivos científicos, geográficos, econômicos e nacionalistas. O comandante foi o Conde de La Pérouse, conhecido explorador que tinha lutado pelos Estados Unidos na sua Guerra de Independência, em julho de 1786. Quase um ano depois de partir, ele chegou às costas do Alasca, num lugar hoje chamado Baía de Lituia. Ficou encantado com o porto e escreveu: nenhum porto no universo poderia oferecer mais vantagens. Nessa localização exemplar, escreve La Pérouse, notamos a presença de alguns selvagens, que fizeram sinais amistosos, mostrando e acenando com mantos brancos e diversas peles. Muitas das canoas desses índios estavam pescando na baía. Fomos cercados sem parar pelas canoas dos selvagens, que nos ofereciam peixe e peles de lontra e de outros animais, bem como diversos pequenos artigos de sua indumentária em troca de nosso ferro. Para nossa grande surpresa, eles pareciam estar bem acostumados a esse tráfico, e barganhavam conosco com tanta habilidade quanto qualquer comerciante da Europa. Os nativos americanos faziam barganhas cada vez mais difíceis. Para aborrecimento de La Pérouse, eles recorreram ao furto também, sobretudo de objetos de ferro, mais uma vez. Dos uniformes de oficiais navais franceses que estavam escondidos sob seus travesseiros, enquanto dormiam certa noite, cercados por guardas armados, um feito digno de Harry Houdini. La Pérouse cumpriu as ordens do rei de se comportar de maneira pacífica, mas reclamou de que os nativos acreditam que nossa tolerância é inesgotável. Ele desdenhava da sociedade deles. Porém, não houve nenhum dano sério causado por uma cultura a outra. Após reaprovisionar seus 2 navios, La Pérouse zarpou da Baía de Lituia para nunca mais voltar. A expedição se perdeu no Pacífico Sul em 1788. La Pérouse e os membros de sua tripulação, -1, pereceram. 2. Um século depois, Cowie, um chefe dos Tlingits, relatou ao antropólogo canadense G.T. Emmons uma história sobre o primeiro encontro de seus antepassados com homens brancos. Há uma narrativa que foi transmitida apenas por via oral. Os Tlingits não tinham registros escritos e Cowie nunca tinha ouvido falar de La Pérouse. Esta é a paráfrase da história de Cowie. Uma vez no final da primavera, parte dos Tlingits aventurou-se a ir para o norte, para Yakutat, a fim de negociar com cobre. O ferro era ainda mais precioso, mas não era obtenível. Ao entrar na Baía de Lituia, 4 canoas foram engolidas pelas ondas. Quando os sobreviventes acamparam e choravam seus companheiros perdidos, 2 objetos estranhos entraram na baía. Ninguém sabia o que eram. Pareciam 2 grandes pássaros pretos com imensas asas brancas. Os Tlingits acreditavam que o mundo tinha sido criado por um grande pássaro que com frequência assumia a forma de um corvo. Uma ave que tinha libertado o sol, a lua e as estrelas das caixas nas quais tinham estado presos. E quem olhava para o corvo era transformado em pedra. Cheios de medo, os Tlingits fugiram para a floresta e se esconderam. Mas depois de algum tempo, ao ver que nada de mal lhes acontecera, alguns espíritos mais intrépidos saíram do esconderijo e enrolaram folhas de uma planta mal cheirosa para fazer lunetas rudimentares, acreditando que isso impediria que se transformasse em pedra. Olhando por elas, parecia que os grandes pássaros estavam recolhendo suas asas, e que bandos de pequenos mensageiros pretos surgiam de seus corpos e se arrastavam por suas penas. Então um velho guerreiro quase cego reuniu o grupo e anunciou que a maior parte de sua vida já passara para o bem comum. Ele iria descobrir se o corvo transformaria seus filhos em pedra. Vestindo seu manto de pele de lontra marinha, ele entrou em sua canoa e remou mar adentro, em direção ao corvo. Subiu nele e ouviu vozes estranhas. Com sua visão deficiente, mal podia distinguir os muitos vultos obscuros que se moviam à sua frente. Talvez fossem corvos. Quando voltou a salvo para seu povo, os Tlingits se reuniram à sua volta, surpresos ao ver que estava vivo.
e tocaram-no e tiraram-no para ver se era ele mesmo. Depois de muito refletir, o velho convenceu-se de que não fora o deus corvo que ele tinha visitado, e sim uma canoa gigante construída por homens. As figuras escuras não eram corvos, mas pessoas, de vários tipos. Convenceu os Tlingits, que então visitaram os navios e trocaram suas peles por muitos artigos estranhos, sobretudo de ferro. Os Tlingits tinham preservado em forma de tradição oral um relato reconhecível e acurado de seu primeiro e quase completamente pacífico encontro com uma cultura estranha. 3. Se um dia fizermos contato com uma civilização extraterrestre mais avançada, será o encontro amplamente pacífico, mesmo na falta de uma comunicação, como aquele dos franceses com os Tlingits, ou seguirá algum protótipo mais sinistro, no qual a sociedade um pouco mais avançada destrói a sociedade tecnicamente mais atrasada. No início do século XVI, uma alta civilização floresceu no México Central. Os astecas tinham uma arquitetura monumental, formas elaboradas de manutenção de registros, uma arte primorosa e um calendário astronômico superior a qualquer um na Europa. Ao ver os artefatos astecas trazidos pelos primeiros navios que chegaram com tesouros mexicanos, o artista Albrecht Dürer escreveu: "Em agosto de 1520 nunca tinha visto algo que tanto alegrasse meu coração. Um sol todo de ouro com uma braça inteira de largura, na verdade. O calendário astronômico asteca. Da mesma forma, uma lua toda de prata, igualmente grande. E também 2 aposentos cheios de todo tipo de armas, armaduras e outros armamentos maravilhosos. Tudo isso mais digno de ser visto do que maravilhas." Intelectuais ficaram perplexos com os livros dos astecas, os quais, disse um deles, quase se parecem com os dos egípcios. Hernán Cortés descreveu sua capital, Tenochtitlan, como uma das cidades mais bonitas do mundo. As atividades e o comportamento das pessoas são quase de tão alto nível quanto na Espanha, assim como bem organizados e ordenados, considerando que essas pessoas são bárbaras, sem o conhecimento de Deus e sem comunicação com outras nações civilizadas.